A Blitz Urbana deve iniciar no próximo mês o cadastramento de terrenos em desconformidade com a Lei de Muros e Calçadas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Ricardo Medeiros, que é diretor da Blitz Urbana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que vai funcionar esse trabalho aqui? Em que fase está agora? A primeira fase do nosso trabalho foi exatamente identificando terrenos onde eram lixões e aqueles terrenos que dessem muita visibilidade à nossa ação, para que a gente também tivesse o apoio da população. Esse objetivo nós conseguimos. Teve uma divulgação muito grande, a população participou, os proprietários entenderam a nossa reivindicação da necessidade da construção do muro da sua calçada e, para nossa surpresa, tivemos até uma divulgação nacional na mídia. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento, agora que nós vamos começar na segunda-feira que vem, vai ser exatamente atacando bairro a bairro, porque na primeira fase a população pediu muito, ligou no nosso 0800 400 1010 pedindo a colocação das placas. Não era nesse momento o nosso objetivo era exatamente atacar os lixões, que aí a gente estaria atacando, além da segurança, a limpeza pública, a segurança pública. Já nessa segunda etapa, nós vamos atacar bairro a bairro. A nossa pretensão, a nossa intenção é chegar num bairro e deixar ele livre desse problema, acabar definitivamente com estes terrenos baldios que vem trazendo grandes transtornos à população. Bom, a Lei de Muros e Calçadas ela é de 2006, mas a gente ainda vê ainda hoje na cidade, apesar de toda essa operação, terrenos sem muros e sem calçadas, até em áreas consideradas de maior valor, né, em relação ao valor do IPTU na capital. Por que isso acontece? Isso faz parte dessa especulação imobiliária que a cidade sofre nos últimos anos? Não, isso é simplesmente falta de consciência de alguns proprietários, de alguns moradores da nossa cidade. Eles acham que aquele terreno que tem a placa, o do lado não tem a placa, eu não vou fazer o meu muro. Grande engano. Por isso, essa segunda etapa, essa vai acabar definitivamente com isso. Na primeira etapa, nós tivemos muito mais terrenos construído muros do que aqueles cadastrados. Por quê? Quando a gente começou a cadastrar, que a ação não é só colocação de uma placa, a equipe de cadastro está logo atrás, num outro veículo, abre em tempo real o cadastro via Secretaria de Fazenda, naquele momento o processo é aberto. Então, veja só, ali a gente detecta quem é o proprietário e já puxa o extrato do IPTU. Para nossa surpresa, em média, 6 a 8 anos não pagavam IPTU. Até 12 anos tivemos alguns casos, quer dizer. Então, o que foi que aconteceu na primeira fase? Muitos terrenos dentro dos bairros e outros não cadastrados começaram a construção do muro. A nossa fiscalização detectou. Mas por quê? Eles fizeram um muro para não pagar o IPTU, achando que a gente não fosse cobrar o IPTU também. E todos esses foram levantados e cadastrados, mesmo com o muro e a calçada prontos já. E o que acontece com aquela pessoa, o dono, o proprietário de uma área que não cumpra a Lei de Muros e Calçadas? O que vai acontecer? Olha, existe todo um processo, um rito jurídico que ele vai ter. Ele primeiro é chamado a Blitz, ele toma conhecimento. Oficialmente, nesse momento, ele toma conhecimento através de uma notificação e, a partir daí, ao trâmite legal. Ele tem um prazo para a construção do muro da calçada. Não feito isso, detectado pela fiscalização, o processo já está aberto, a gente já encaminha a procuradoria e daí vai correr o trâmite legal para a desapropriação. Bom, Ricardo, a gente viu na última semana a questão da ocupação aqui de uma área de preservação permanente próximo ao sítio do Rangedor, e a Blitz Urbana também esteve operando no caso dessa ocupação. Falando especificamente desse terreno, o que aconteceu por lá? Qual foi o trabalho que a Blitz realizou? Houve uma invasão muito grande que atingiu parte da área do hospital de urgência que o município está construindo, mas os invasores também, eles destruíram áreas de preservação permanente. Daí a gente comunicou aos órgãos federais, eles já estão tomando a providência, a polícia junto com o batalhão ambiental estiveram ontem na área, já estão fazendo a ação deles, e a nossa ação é exatamente, a gente preservou a área onde vai ter o prédio do hospital, mas não vamos esquecer da área nossa que foi invadida. E já demos entrada na justiça e estamos tomando os meios legais para que as providências tenham um amparo legal para que a gente possa agir.
No centro da cidade, ainda há uma reclamação grande por parte dos empresários da ocupação, em especial da Rua Grande, de camelôs, de vendedores ambulantes. Como é que funciona? O que está faltando para resolver essa situação no centro, efetivamente? Essa ação, esse problema, ele será definitivamente concluído e dado uma outra situação para esse tipo de comerciante. Para resolver definitivamente isso, a gente resolve com duas coisas. Criando o shopping do comércio informal, você vai dar um ambiente fechado, um ambiente digno, com praça de alimentação, com banheiros, e a gente tira esse pessoal todo da Rua Grande e ao mesmo tempo entra com a fiscalização para que outros não retornem para aquele lugar. Nesse primeiro momento, a Blitz está presente na Rua Grande, tá? Está presente fazendo o quê? Ao mesmo tempo que a gente está fazendo um cadastro de camelô por camelô, sabendo primeiro, para você acabar com o problema, você tem que saber o tamanho do problema. Por isso a gente está fazendo um recadastramento. Segundo, a gente está exatamente tirando aqueles comerciantes estrangeiros que fazem da calçada a sua vitrine. Isso não pode, você está tirando o direito de qualquer pessoa que vá para a Rua Grande ter um local para transitar. Isso definitivamente está sendo proibido. Depois desse cadastramento pronto, o projeto do shopping já está sendo feito, a gente tem uma estimativa de quantos irão para lá, já estamos terminando o projeto para que a gente possa definitivamente dar uma outra cara ao centro da cidade, principalmente a Rua Grande. Bom, outras políticas já foram tentadas para corrigir essa questão, né, do comércio informal na Rua Grande em outras administrações municipais. Essa é uma questão difícil de ser ordenada dentro da política pública municipal? Muito difícil. Aquilo não é só um problema de ocupação desorganizada, aquilo ali é um problema socioeconômico. A gente simplesmente não pode chegar e tirar aquelas pessoas que vivem daquilo, tiram o seu sustento, não é simplesmente arrancá-la do seu local de trabalho. Por outro lado, nós temos que ter a visão também com os comerciantes ali estabelecidos, que pagam seus impostos. Então, veja só, isso aí tem dois pesos, então a gente mexe de um lado, critica do outro. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa ação para que a gente possa definitivamente. É difícil, mas não é impossível. O que não é proibido hoje, por exemplo? O que está ordenado dentro da lei do comércio informal na Rua Grande? Olha, principalmente ocupação de passeio público onde as pessoas transitam, isso não pode. As transversais estão ocupadas, que eles ocuparam tanto que está difícil até dos clientes passarem. Então, exatamente, a Blitz foi criada com a finalidade de fiscalizar e coordenar a ocupação do solo urbano. É exatamente isso que a gente vem trabalhando. É um trabalho duro, um trabalho complexo, que não dá para ser resolvido. Você não vê o resultado do dia para a noite. Nós estamos trabalhando já nisso há mais de 6 meses, para que a gente possa ter um resultado satisfatório. Bom, a gente tem um número de contato da Blitz Urbana, 0800 400 1010, né? Esse número é um número para qualquer pessoa que tiver alguma denúncia ou quiser informações a respeito das operações. Qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de crítica, a gente tem exatamente esse 0800 que filtra e a gente faz daquilo uma triagem. Na segunda-feira nós vamos retornar aonde começamos. Vai ser Península. Se você olhar na Península, teve terrenos murados e outros não. A intenção nossa, voltando, é fechar o bairro na questão terreno baldio. Então vamos começar pela Península, de lá nós vamos Renascença 1, Renascença 2, Calhau, Alto do Calhau, Turu, Coama, até o Filipinho. Essa é a primeira etapa, esses 7 bairros. Depois disso, vamos estender a mais outros 7. De 7 em 7, a gente vai cobrindo toda a cidade. Daí a gente pede aos moradores desses bairros citados que liguem ao 0800 410 10, denunciem, dê um ponto de referência. Por quê? Quando a equipe chegar no bairro, a gente já está com aquele cadastrado, a nossa operação é muito mais rápida. Ricardo Medeiros, diretor da Blitz Urbana, obrigado pela entrevista aqui na TV. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado.